Eu conheci o trabalho da Brené Brown há mais ou menos uns 10, 11 anos atrás, quando ela deu uma palestra de 20 minutinhos no TEDx Houston. E eu assisti essa palestra, eu fui uma das primeiras pessoas a assistir essa palestra. Eu digo assim, eu acho que quando eu assisti essa palestra devia ter uns 505 e poucos views, ainda não era uma coisa que viralizou como aconteceu depois. E eu me lembro que foi numa época que eu estava estudando muito para dar aula, inclusive, de coaching, e eu estava procurando sobre esses elementos que nos remetessem às nossas fragilidades, quais são os gatilhos que despertam em nós o desejo de aprender e que nos fazem entrar em contato com aquilo que há de mais profundo em nós. E eu entrei em contato com esse TED da Brené, que se chamava O Poder da Vulnerabilidade. Para mim, só esse título já foi disruptivo e me chamou bastante atenção, e eu fui assisti-lo. E eu me lembro como foi absolutamente impactante para mim entrar em contato com o conteúdo dela, porque eu estava grávida do meu primeiro filho, Gael, e eu me lembro como foi revolucionário pensar sobre aquilo e como mais ou menos era contraintuitivo, porque o movimento que a gente faz quando a gente está se sentindo vulnerável, imediatamente a gente associa a vulnerabilidade à fraqueza, à fragilidade, não é assim mais ou menos que a gente faz? Não é uma associação óbvia? A gente associa a vulnerabilidade à fragilidade e qual é o movimento que normalmente a gente faz? A gente se blinda, se arma e a gente quer se proteger, porque nenhum de nós quer se sentir frágil. E como a gente associa a vulnerabilidade à fragilidade, é obviamente que a gente não quer sentir isso. Então, quando eu comecei a assistir o TED dela, isso me chamou bastante atenção e eu falei, meu Deus, é exatamente isso assim. E a partir desse momento eu comecei a consumir o trabalho dela e ver que ela estudava vergonha e entender como a vergonha realmente é um grande mobilizador social, e comecei a compreender inclusive que muitas das coisas que na clínica a gente chama às vezes de depressão, a gente chama de baixa autoestima, na verdade o sentimento que está lá percorrendo de ponta a ponta essa experiência humana é o sentimento de vergonha. E é muito interessante porque a gente começa a notar que o sentimento de vergonha, assim como ela mapeou nas pesquisas dela, é um sentimento universal e que sentir vergonha é uma coisa natural e ter medo da vulnerabilidade também é uma coisa natural, só que a gente precisa estar atento a isso, porque se a gente não sentir vergonha, não tiver medo da vulnerabilidade, a gente não consegue nem desenvolver a empatia, que é uma das coisas que nos faz sermos seres relacionais. Nos faz ter a sensação de pertencimento. Então, algum nível de vergonha e vulnerabilidade a gente sempre vai lidar. E aí a proposta que ela começa a fazer, balizada no processo de pesquisa que ela traz, que eu achei muito sério e muito comprometido e ao mesmo tempo bastante interessante, porque ela traz isso sempre contando histórias e é assim que ela se define, né, como uma pesquisadora e uma contadora de histórias, e isso eu achei muito legal também, porque desmistifica a ciência e desmistifica a pesquisa e torna ela usual e acessível para todos nós, mas a grande descoberta que ela faz é que assim, não tem como a gente... embora a vergonha e tudo isso seja uma experiência humana, a gente pode se proteger disso e a gente pode cuidar disso e a gente pode desenvolver uma resiliência a isso, e a gente só consegue fazer isso tendo coragem de encontrar e de viver os nossos espaços de vulnerabilidade. Então a coragem, ela é um antídoto social da vergonha. E aí daí se desdobra um monte de conteúdos e um monte de aprendizados que eu tenho me deliciado nesses últimos 10 anos. A ponto, gente, de ter ido no ano passado lá para os Estados Unidos estudar com ela, não apenas com ela, mas com toda a equipe dela, na universidade que ela desenvolveu a partir do trabalho dela, que se chama Daring University. E dentro da Daring University eu fiz um programa que chama Daring Way, que é todo o programa baseado na coragem de ser imperfeito, no cada vez mais forte, na liderança corajosa, na arte da imperfeição, em todos os livros da Brené, e como que a gente pode trazer essa sabedoria e todos esses aprendizados que ela foi tendo a partir dos dados de pesquisa, a partir dos encontros com todos esses humanos e com toda essa experiência humana e com essas narrativas que são tão particulares e ao mesmo tempo tão nossas. Como é que a gente traduz isso na nossa vida cotidiana? Porque o grande convite que
que eu vejo e que é um convite muito premente nos dias atuais é o nosso desejo de termos uma vida plena, de sermos felizes, de termos uma vida cheia de significado. Ser plena virou até jargão, essa ideia da plenitude. E o que eu achei muito interessante, porque ela foi estudar e pesquisar para ver como é que a gente pode ter uma vida realmente plena. E quais são as características das pessoas que têm vidas plenas, que se sentem, que têm o coração preenchido, que estão plenos na vida, que têm uma sensação de terem uma vida autêntica, uma vida que faça sentido. E uma das coisas que ela começou a ver é que o grande diferencial dessas pessoas é que elas entram em contato com as suas vulnerabilidades, e elas têm coragem de olhar para isso, e elas olham para as suas imperfeições, e elas se sentem bem, e se sentem ainda capazes de serem merecedoras de amor e de pertencimento, mesmo se vendo imperfeitas. E eu achei isso tão humano. Nada é mais humano do que a gente se reconhecer gente, do que a gente se reconhecer imperfeito. E isso não é um medidor de... Ah, não, então se você não é perfeito bastante, se você não é boa bastante, então você não merece ser amada. Essa lógica que a gente tem estabelecido nas nossas vidas tem nos adoecido muito. E a Brené, e toda a pesquisa dela, e todo esse movimento desses programas e desses cursos começam a nos ensinar a fazer esse movimento de sair dessa rotina e dessa narrativa já tão corriqueira e costumeira para nós, mas que é extremamente crítica e opressora, para uma narrativa e para um caminho de possibilidade que nos autorize a viver a vida de forma mais autêntica e realmente plena. E esse caminho eu fiz lá, e esse caminho eu aprendi a fazer também, e tenho aprendido cada dia mais, e tenho visto e vivido isso na minha clínica, no meu consultório, com os meus pacientes, e com os meus coaches, e com as pessoas que eu acompanho, porque desde que eu entrei em contato com o trabalho da Brené, eu tenho difundido ele por onde eu vou, e agora eu me tornei certificada nesse programa da Brené, e hoje eu sou a única brasileira que tem a certificação e a chancela da Daring University para divulgar e para seguir trabalhando com isso e para fazer esse trabalho com o selo de qualidade dessa comunidade que a Brené Brown tem. Eu sou parte dessa comunidade hoje e eu me sinto muito honrada em fazer parte dessa comunidade e de poder estar aqui como embaixadora desses conteúdos no Brasil, aqui para vocês.